Olá, bem-vindos de volta ao portal de Neurobiologia da UF. O tema da videoaula de hoje é aprendizado e memória. O aprendizado é a função de adquirir novas informações ou conhecimento, e a memória é a fonte de armazenamento e retenção dessas informações. São importantes pois a habilidade de armazenar experiências como nossa vivência, pensamento, personalidade e valores morais são essenciais para construir quem somos, definir nossa identidade pessoal. E todo esse processo de aprendizado e memória envolve vários centros subcorticais localizados no sistema nervoso central que fazem parte do encéfalo. Apesar de certas partes do nosso cérebro serem especializadas em realizar determinadas funções, o funcionamento ideal depende da harmonia entre o conjunto desses setores. Um único setor é responsável por funções diferentes e pela execução de outras tarefas, colaborando com outras partes do cérebro. Ou seja, o conjunto de setores trabalhando em sintonia são vitais para o bom funcionamento cerebral. O córtex pode ser dividido em 4 partes ou lobos principais. O lobo frontal está relacionado à memória de trabalho, ao planejamento de objetivos e realizar ações motoras simples. Também possui uma região pequena chamada córtex pré-frontal, que é uma região complexa e, caso lesionada, atinge as essências do indivíduo, como valores morais, bom senso, empatia e personalidade. O lobo parietal está mais relacionado ao pensamento abstrato, além das sensações. Esse lobo dá ao indivíduo a percepção de corpo e espaço. No lobo temporal, a memória e percepções se conectam a essa área. Ele permite o reconhecimento de objetos, como o indivíduo se sente em relação a eles, e também está associado com a linguagem. O hipocampo, envolvido na formação de novas memórias, e a amígdala, área ligada a emoções, são exemplos de áreas importantes situadas nesse lobo. Possui também a área de Wernicke, uma das poucas áreas representadas como especialmente humana. Seu desenvolvimento é o que nos diferencia de outros animais em relação à compreensão de linguagem. Já o lobo occipital, sua principal função é o processamento de informações visuais, como os de forma ou cores. No geral, as memórias são descritas como memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Os mecanismos relacionados ao registro na memória sensorial são acionados através dos sentidos, tais como visão, audição, gustação, olfato, tato. Mas apenas uma pequena parte dessas informações sensoriais tem resposta imediata. A maior parte delas são armazenadas no córtex cerebral para uma futura utilidade, sendo elas de atividade motora e processo cognitivo. Os mecanismos relacionados ao registro de memória de curto prazo envolvem situações momentâneas. Ela é armazenada no lobo temporal medial e pode ser subdividida em memória verbal e memória visoespacial. Já os mecanismos relacionados ao registro de memória de longo prazo promovem o armazenamento de muita informação e que se estende por um longo período de tempo. Porém, quando não acessadas de vez em quando, podem se tornar inacessíveis. Pode ser classificada como memória implícita ou não declarativa e explícita, declarativa, que é subdividida em memória episódica e memória semântica. O processo de memória ocorre no sistema nervoso central, onde a informação elétrica ocorre por meio da plasticidade sináptica. Diferentes áreas do sistema nervoso central são responsáveis pela aquisição do aprendizado e registro das memórias. Esse registro acontece através da plasticidade dos eventos, induzidas pelos estímulos elétricos provocados pelas novas informações que ativam os mecanismos específicos. Antes de nos aprofundarmos nos mecanismos, é necessário ressaltar que as sinapses são as fontes de informação do nosso sistema nervoso e são responsáveis pelo aviso de qualquer sensação. Nelas há o contato neurônio-neurônio em áreas especializadas. A característica da maioria é que a partir de um axônio precedente, o sinal é propagado para dendritos, o que resulta na transmissão dos sinais para regiões onde as funções nervosas são requisitadas. Nas sinapses elétricas, a transmissão do impulso nervoso ocorre de forma mais rápida. O neurônio pré-sináptico está próximo do neurônio pós-sináptico e a passagem de íons é permitida através das junções comunicantes. Sua comunicação é bidirecional. Já nas sinapses químicas, a transmissão é mais lenta. No terminal pré-sináptico existem vesículas responsáveis pela liberação de neurotransmissores, a fenda sináptica é a região em que esses neurotransmissores serão liberados, e o terminal pós-sináptico possui inúmeros receptores específicos para cada neurotransmissor. Sua comunicação é unidirecional. Para o armazenamento de memória, as sinapses realizam um processo chamado de facilitação. Nesse processo, quanto maior a quantidade de sinais sensoriais direcionados através das sinapses, parte da informação ficará armazenada
e isso faz com que as sinapses sejam possibilitadas de reproduzir o mesmo tipo de sinal em outros momentos. Com isso, a memória permite que processos cognitivos comparem novas experiências sensoriais com as já armazenadas, para assim realizar a função necessária. As novas também serão armazenadas para o uso futuro em forma de pensamento ou para ações motoras, enriquecendo a possibilidade de reações efetoras imediatas. As sinapses, devido à passagem repetitiva dos sinais sensoriais, se tornam cada vez mais facilitadas, o que estimula que sinais gerados no próprio sistema nervoso central induzam a transmissão de impulsos nervosos pelas mesmas sequências de sinapses, mesmo sem um estímulo aferente. Ou seja, no indivíduo, toda essa ação consegue projetar a percepção de uma sensação original, mesmo sem seu estímulo específico, sendo possível concluir que essa percepção seria, na verdade, uma experiência provocada pela memória das sensações. Agora falaremos detalhadamente a classificação de cada memória. A primeira a ser retratada é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, consiste na relação de conhecimentos objetivos para relações atuais, apesar de transitórias. Essas informações serão utilizadas momentaneamente, por exemplo, durante uma conversa, e não necessariamente requerem memorização das informações. Ela é armazenada no córtex pré-frontal e é dividida em dois subsistemas, a memória verbal e memória visoespacial, ambos monitorados e armazenados pelo processo de controle executivo. Em relação aos seus subsistemas, a memória verbal é a tentativa de manter a informação a partir da linguagem falada, como repetir mentalmente o endereço que acabou de ser informado durante uma conversa verbal. E a memória visoespacial é a tentativa de manter a informação a partir de objetos visuais e localização de objetos no espaço. Uma característica de memória de curto prazo é que ela pode ser convertida seletivamente em memória de longo prazo. Nesse caso, a ligação entre a memória e o lobo temporal medial, incluindo o hipocampo, é relevante, principalmente se tratando dessa memória de longa duração. Nas vias de sinalização, a partir do estímulo, ocorre a liberação de neurotransmissores específicos ou não de acordo com a via, e induzem respostas excitatórias ou inibitórias, e elas promovem uma descarga rítmica de alta frequência. A transcrição de memória de curto para longo prazo depende do aumento prolongado do segundo mensageiro AMP cíclico, responsável pela ativação do PKA. Dentro do núcleo, a subunidade catalítica da PKA fosforila e ativa o fator de transcrição CREB1, que por sua vez se liga à CRE. A CREB1 fosforilada se liga a um coativador transcricional que é a CBP, ou proteína de ligação à CREB, para a região promotora, e isso provocará a ativação da transcrição gênica. A PKA também está envolvida indiretamente na ativação da MAPK, uma quinase associada ao crescimento celular. A MAPK fosforila CREB2 e desativa sua ação inibidora sobre a transcrição. Com isso, a combinação CREB1 ativada com a liberação do repressor CREB2 induzirá uma cascata de novos genes significativos para o aprendizado e memória. No entanto, lesões em áreas associativas límbicas do lobo temporal medial podem ocasionar deficiência de memória, como a perda da capacidade de transformar essa memória de trabalho em memória a longo prazo. Nesse sentido, o indivíduo que sofreu uma lesão por doença ou cirurgia se limitaria a reter apenas informações por pouco tempo, como o nome de alguém que acabou de conhecer, mas não lembraria desse detalhe num próximo encontro. Atividades no encéfalo de seres humanos saudáveis demonstram que o hipocampo direito é estimulado a partir de imagem espacial, já o hipocampo esquerdo é pela lembrança de pessoas, objetos e palavras. Lesões nessas regiões podem ocasionar, respectivamente, a desorientação espacial e problemas na memória verbal. Outra classificação de memória é a memória de longo prazo, ou memória de longa duração. Ela se caracteriza por uma informação durável, que consiste por um longo período de tempo, sem percepção consciente e momentânea. É capaz de armazenar muita informação, como vários arquivos engavetados e organizados por temas, porém, quando não acessadas de vez em quando, podem se tornar inacessíveis. Está situada na região do córtex cerebral. Essa memória ativa o LTP, ou potencial de longa duração, que está inserido nos fatores de transcrição, e LTD, ou depressão de longa duração, envolvido na inibição de fatores de repressão gênica. O LTP e LTD são considerados exemplos de plasticidade sináptica e mecanismos potenciais para a formação de aprendizado e memória.
Os tipos de memória a longo prazo se classificam como memória implícita e memória explícita. Os mecanismos fisiológicos ou neurais básicos e intrínsecos a todo registro sináptico é a plasticidade, ou seja, a capacidade de mudança que pode estar relacionada ao maior depósito de neurotransmissor e maior depósito de receptor no terminal pós-sináptico. Essas são adaptações estruturais na plasticidade e são denominadas de reforço sináptico. No geral, o mecanismo molecular de LTP envolve o neurotransmissor glutamato, íons cálcio, receptor NMDA, não NMDA, e isso promove mudanças na sinalização dessa célula, que vão produzir respostas citoplasmáticas. Já o LTD ocorre nas regiões do cerebelo, neocórtex e hipocampo. É parecido em relação à plasticidade de LTP, porém se opõe a ele. Aprofundaremos esses dois mecanismos a seguir. O LTP, potencial de longa duração, também conhecido como modulação plástica, foi observado a partir de experimentos por estímulos elétricos realizados em coelhos. Neles, mostravam que quanto mais estímulos em seus neurônios, maior a modificação em suas respostas fisiológicas, que se adaptavam de acordo com os estímulos fornecidos. Ou seja, formas de LTP também têm a possibilidade de potencializar diferentes vias de sinalização que utilizam segundos mensageiros, tanto na região pré-sináptica, mudando a liberação de neurotransmissores, quanto na região pós-sináptica, modificando a conformação de sensibilidade ao receptor do neurotransmissor glutamato. O LTP é homocináptico, e isso significa que todas as formas de LTP são induzidas por atividades sinápticas na via estimulada. Alguns dos seus eventos moleculares. Os neurotransmissores glutamato presentes em vesículas no terminal pré-sináptico serão liberados na fenda sináptica, ativando receptores NMDA. Existe também um influxo de sódio no terminal pós-sináptico através do seu canal iônico. O receptor NMDA, após ser estimulado pelo glutamato, provocará um influxo de sódio e de cálcio, os dois principais íons despolarizantes, e isso provocará a mobilização dos estoques de cálcio intracelular. O cálcio se liga à calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina, que atua na ativação de proteínas quinase que fosforilam enzimas como o óxido nítrico sintase, este que provoca o aumento da despolarização do neurônio pré-sináptico, ativação de PKC, ativação de tirosina quinase e ativação de CAMK2. Outro mecanismo envolvido nas sinapses glutamatérgicas, conhecido como LTP inicial, é promovido a partir da expressão gênica do PRKCZ. Essa expressão produz um RNA mensageiro responsável por codificar a enzima proteína quinase M-zeta. A partir do influxo de íons cálcio provocado pela ativação do receptor NMDA pelo glutamato, esses íons ativam a CAMK2, que vai fosforilar a enzima PKM-zeta, ativando-a. A PKM-zeta fosforilada pode promover a ativação da proteína NSF, o que resulta na mudança da polaridade da célula. Isso faz com que receptores AMPA presentes em outra região se desloquem e realoquem para a região do dendrito em que ocorrerá efetivamente a sinapse, potencializando a despolarização devido ao trabalho em conjunto com os receptores NMDAR. A LTP tardia se caracteriza quando a PKM-zeta passa a regular sua expressão gênica para que não seja mais bloqueada, e a partir do que a PKM-zeta desencadeia, ela parece ser a principal proteína relacionada a memórias de longo prazo. O mecanismo molecular de LTD, ou depressão de longa duração, se opõe ao mecanismo de LTP. Isso ocorre porque, diferente do LTP, o LTD se caracteriza pela baixa sincronização e coerência eletrofisiológica, reduzindo os disparos elétricos entre os neurônios. Com isso, os níveis de cálcio intracelular diminuem e é promovida a ação de proteínas fosfatase, responsáveis pela desfosforilação. Esses fatores irão diminuir a condutância dos eventos nos dendritos, além de também diminuir as cópias dos receptores AMPA. Daremos continuidade na parte 2. Muito obrigada e até lá!